levantar a mão, né? Tem aquele ícone ali, então se alguém quiser falar alguma coisa, fique sempre à vontade, né? Então, só para a gente se organizar, enfim, vocês já estão, né? Aliás, nós, né, já estamos há um ano inteiro aí nesse formato online, vocês já estão acostumados. Esse ano, né, pelo menos até metade do ano, a coisa continua nesse formato, continua aí nessa forma, né, via live, e aí, né, os textos, as atividades, o material de apoio sempre ali no portal do aluno. Isso aí foi mantido, né, infelizmente, aí a solução, né, para o coronavírus ainda não chegou, então, por uma questão aí de precaução, a universidade está optando em manter esse regime, com exceção, me parece, que algumas disciplinas aí práticas, me parece que ao longo do semestre aí vai ter alguns encontros aí presenciais, mas aí, como eu não dou essas disciplinas práticas, eu não sei dizer exatamente como é que está, mas aí vocês vão ver, né? Eu imagino que vocês tenham aula aí com o professor Xavier, ou, enfim, prática penal, é possível, né, que ainda nesse semestre vocês tenham aí algumas aulas presenciais, mas as disciplinas teóricas, vamos dizer assim, como é o nosso caso, elas continuam em modo online, e é o que tudo indica, o semestre inteiro ainda vai nessa modalidade, e, né, do jeito que vai, provavelmente até o final do ano, mas enfim, né, sempre ficando atentos aí ao que a universidade vai pontuando. Bom, vocês, com certeza, vocês ouvem na mídia, veem aí na internet, que as aulas municipais e estaduais estão voltando, e veja, a universidade aqui, ela é privada, ela não tem nada a ver com o colégio estadual e nem com o colégio municipal, tá? Então, se lá, né, no estado, se lá no município, as voltas às aulas vão acontecer numa modalidade híbrida, em que não se computa a presença, então o aluno vai para a aula se quer ou não, isso aí não tem nada, né, não se aplica em nada para nós, tá? Então, esse é o primeiro recado aí que eu dou para vocês, não, né, a universidade privada segue outro regime, né? Então, hoje, né, nesse começo de ano, as aulas serão todas online, nessa mesma ferramenta, do mesmo jeito que foi até ano passado, tá? Então, se a prefeitura vai voltar, se o estado vai voltar, se lá a criança precisa ou não responder presença, é tudo, né, problema lá do estado e da prefeitura, não diz respeito a nós. Então, continua como era, continua no mesmo formato que encerrou ano passado. Bom, eu já dei aula para vocês, então, de uma certa maneira, né, eu não preciso ficar aí me apresentando quem eu sou, de onde eu venho, o que eu faço, o que eu não faço, né, todo mundo já tem uma ideia, mas, enfim, né, daquilo que eu dei aula para vocês há 2 anos atrás, não mudou muita coisa, né, não mudou aí, eu continuo advogando, continuo no escritório, talvez, né, a única diferença aí mais relevante é que eu estou fazendo um pós-doutorado lá na Federal, mas, enfim, fora isso, as minhas qualificações e as minhas atividades profissionais continuam as mesmas, né, então não vou ficar perdendo tempo aí me apresentando, se todo mundo já conhece, né. Bom, obviamente, algumas coisas evoluíram do ano passado para esse, né? E uma das coisas que, a partir da semana que vem, eu vou começar a cobrar, e aí é uma novidade para vocês, é a questão da presença, tá? Então, até no semestre passado, como é que vocês garantiam a presença? Vocês tinham toda semana uma atividade lá no Portal AVA, uma atividade que, caso realizada, ela computava uma presença. Né? Então, todos os professores foram obrigados aí a seguir esse padrão. Então, assim, o aluno podia até ter participado da live, mas se não realizasse atividade de frequência, levava falta. Né? Então,
de uma certa maneira, isso gerou um certo desconforto, né? Mas, puxa, o aluno está lá online, participou da aula, às vezes até fez questionamentos, auxiliou o professor e tal, mas não respondeu lá a atividade de frequência e levou falta. Né? Então, se discutiu muito isso daí na semana pedagógica, e aí a direção, e aí isso vale para todos os cursos, né, da universidade, alterou isso daí, né? Então, agora, né, e hoje eu não vou fazer chamada, nem presença aqui, porque, enfim, é o primeiro dia de aula, tem muita gente resolvendo pendências lá com a secretaria, e não consegue acessar o AVA, enfim, então a chamada vai ser só semana que vem, mas vai ser online, vai ser durante a live, tá? Então isso aí mudou do semestre passado para esse, vai ter presença quem estiver online aqui, né, nesse horário, no horário das nossas aulas aí, toda semana. Então, toda segunda-feira à noite, vocês têm que entrar aqui para garantir essa presença. Ah, professor, mas minha internet caiu, a Copel fez uma instalação de rede no meu prédio, eu fiquei sem sinal, e blá, blá, blá. Vejam, se tiver problemas técnicos e problemas, vocês têm que abrir um protocolo na secretaria, e aí a secretaria, né, manda um e-mail aqui para o professor para a gente abonar essa presença. Né? Então, não adianta ficar mandando e-mail, WhatsApp, ou qualquer coisa assim, professora, né, a NET, eu tenho internet da NET, ela caiu o sinal e não consegui entrar na sua aula. Ótimo, né? Isso pode acontecer, inclusive, comigo, né? Isso é absolutamente normal. Acabou a luz, né? Acabou a luz, estou sem luz em casa. Isso é absolutamente normal. Então, o que vocês têm que fazer? Né? Abram um protocolo de reclamação lá na NET, enfim, peguem algum documento que vocês estavam sem internet e façam um protocolo lá na secretaria. Eu acredito, né, que eles vão, né, a coordenação aí vai deferir o abono dessa falta. Mas, enfim, aí é uma questão que tem que ser resolvida tal como se vocês faltassem na sala de aula presencial e tudo mais. Né? Não é com o professor, não é mandando WhatsApp, não é mandando e-mail, nada disso. É lá na secretaria. Vocês estão aí no 9º e 8º período, vocês já estão bem calejados, né, com esse tipo de orientação. Então, isso aí se renova, né? E aí não adianta, né, infelizmente a gente ainda vê isso com frequência, né? A pessoa não aparece o bimestre inteiro, de repente eu lanço lá as faltas, essa pessoa já está reprovada por falta e ela faz um fuzuê, vai lá na secretaria, vai lá na coordenação, vai em um monte de lugar e abre protocolo e reclama e vai na ouvidoria e não sei o quê, porque, né, não sabia que tinha que fazer o protocolo, enfim, né? Mas veja, a regra é essa, né? Isso aí foi determinado pela direção, e todos os cursos, todos os professores devem realizar a chamada durante a aula, né? Durante a live, no nosso, né, nesse novo normal. Bom, então aquilo, nossas aulas são sempre segundas-feira, que horas mais ou menos eu vou fazer essa chamada? Eu vou fazer no meio da aula, né? Eu vou terminar um tópico, vou encerrar um tópico, vou terminar um questionamento, enfim, aí vamos ver quem está online aqui, aí eu pego, né, e eu vou dar um print de tela, aí tem essa vantagem, né, eu venho aqui, dou um print de tela, e eu vou documentando, né, quem estava aqui online ou não. Professor, mas não é justo, eu entrei 2 minutos e depois eu saí, então eu estava lá. Veja, é no momento da chamada, né, se você ficou 1 minuto e saiu, você não participou da aula. Mas então eu quero meia presença. Aí a gente avalia, vamos ver, né? Mas a presença, não vou ficar fazendo 2 presenças, 3 presenças, não tem 3 chamadas, né? Enfim, senão eu passo a aula inteira aqui só controlando quem está online ou não. Então, uma chamada aí ao longo da aula, pode ser mais no início, pode ser mais no final, pode ser no meio, né? O que eu não vou fazer já no comecinho da aula, né? Agora, né, 7h20, 7h25, eu já vou fazer chamada, porque eu sei, né, que é possível, né, até vocês chegarem do trabalho, até vocês
comerem alguma coisa, até vocês ligarem o computador e sentar e tudo mais, a gente sabe que às vezes não dá tempo, né? Então, não tem problema, né? Então, eu vou evitar fazer a chamada já no início da aula, mas ao longo da aula aí. Com relação às aulas, também tem esse detalhe. Vejam, nós temos aí, os professores, né? Nós, professores, temos a obrigação de fazer uma aula de pelo menos 1 hora, né? Mas também não ir muito além disso, porque acaba sendo cansativo, né? Já é cansativo o professor em sala de aula, vocês na sala lá ao vivo, imagine aí no computador olhando, né? Muitos assistem a aula aí do celular e tudo mais, é cansativo, né? Então eu não vou ficar 3 horas dando aula, pelo contrário, né? A recomendação lá da coordenação pedagógica, enfim, lá do pessoal que dá os cursos lá para nós, eles recomendam pelo menos 1 hora, né? Então, 1 hora, mas também não avançar muito, né? Para 2 ou 3 horas. Então, aqui, nossas aulas, elas vão ser mais ou menos de 1 hora sempre, tá? Então, sempre 1 hora. Aí vocês vão ter sempre um material de apoio, que é o PowerPoint, né? Então, hoje não tem, porque hoje é só a apresentação do plano de ensino. Mas a partir de semana que vem, né, o que a gente vai fazer? Eu vou sempre projetar aí esse PowerPoint, né, o slide que vai acompanhando, vai aí auxiliando vocês. E aí, além do PowerPoint, né, sempre que possível, eu vou disponibilizar um texto, vou disponibilizar aí alguma doutrina, naqueles campos padrões lá do AVA, né? Vocês sabem, né? Vocês já estão aí 1 ano nesse formato, vocês já sabem, né, que lá no AVA a gente vai acompanhando por semana, e lá sempre tem, né, o material de estudo, né, tem lá o material de estudo, depois tem, né, o link para acessar a aula, e logo abaixo tem lá material complementar, né? Então, é nesses lugares aí que eu vou disponibilizar para vocês. O material de estudo vai ser sempre esse PowerPoint, mas, né, textos ou qualquer material adicional, eles virão ali na material complementar, né? Mas, assim, sempre, a cada semana eu vou comentando, eu postei para vocês tal artigo, tal doutrina, tal acórdão, tal, enfim, né, conforme aí for a semana. Então, nós vamos ter aí sempre essa rotina. Como a gente vai fazer 1 hora de aula, né, a live aqui, ela não deve extrapolar muito mais do que 1 hora, a gente não tem a necessidade de começar exatamente às 7h15, né? Então, muitas vezes, eu também, né, do escritório, a gente tem reuniões ou tem alguma coisa, então eu acabo convencionando aí sempre 7h30, né? A gente vai aí, de uma forma geral, sempre das 7h30 às 8h30 eu vou estar com a live aí, sempre nesse horário. Pode ir até 9 horas? Pode. Até 15 para as 9? Pode, né? Mas eu sempre marco ali como início às 7h30, muito embora vocês vão perceber, eu sempre vou estar online aqui, né? Então, muitas vezes o pessoal vai entrando, gosta de bater um papo, né? Manda aqui por escrito, faz alguma pergunta, às vezes até da aula anterior. Então, assim, a aula começa, né? Pessoal, agora é 7h30, vamos começar a aula, lá vamos nós, né? Então, eu dou essa tolerância aí das 7h30 para frente, né? Vamos dizer assim. Então, sempre 7h30. 7h30, aí ninguém pode reclamar que não deu tempo, que se atrasou, que tal, né? O nosso horário oficial é 7h15, eu dou esses 15 minutos de tolerância aí. E aí, 1 hora falando, né? 1 hora falando, explicando os slides. Obviamente que cada um de vocês tem total liberdade para fazer questionamentos, né? Todo mundo tem liberdade aí para, professor, não entendi, professor, esclareça melhor isso, me dá um exemplo, tal e tal. Os recursos, né, tem aí né, no Google Meet, você pode ou levantar a mão ou libera o som mesmo e, professor, estou com uma dúvida, beleza. Só um ponto que eu peço sempre um cuidado, é aquilo, quando eu estou projetando a tela, o PowerPoint, né, eu escondo
aqui no meu computador, quando eu projeto o PowerPoint, eu não vejo o campo aqui na lateral do chat. Então, tem muita gente que vai lá e faz uma pergunta e não fala nada. Aí eu vou lá, volto para o Google Meets aqui, dou uma olhada, eu vejo lá uma pergunta que a pessoa fez há 40 minutos atrás. Aí, muitas vezes, ela está fora do contexto, né? Às vezes, nem dá para entender qual é a pergunta. Então, assim, tentem sempre fazer uma sinalização, né? Um barulho, um barulho aí para eu poder identificá-los, né? Senão, eu só vou conseguir responder no final da aula, mas, enfim, vou responder, tá? Então, assim, essa sistemática, sempre um PowerPoint, sempre o slide aí de apoio, então vocês não precisam ficar olhando para a minha cara, vão ficar olhando o slide. Esse slide vai estar lá para vocês realizarem o download. Então, vocês vão ter aí o PowerPoint, inclusive o PowerPoint arquivo, né, PowerPoint, se alguém quiser editar, ficar destacando, pintar colorido, enfim, o arquivo editável aí eu deixo para vocês. E tem aquele detalhe, né, as nossas aulas são sempre gravadas, inclusive essa daqui, né, está sendo gravada, e, professor, não consegui assistir a aula, né, vai levar falta, levou a falta, mas pelo menos com relação à explicação e o conteúdo, essa aula gravada, inclusive essa de hoje, ela vai ser postada aí para vocês, né, já ao lado do link para entrar para a live, tem lá, né, gravação da aula ao vivo, né? Então, o que eu faço, né? Eu estou gravando essa aula, esse arquivo vem para o meu e-mail, eu vou lá no YouTube, eu colo lá no YouTube, então eu publico no YouTube, né? Então, professor, eu não estou conseguindo acessar o AVA, né? Então, vai lá no meu YouTube, joga meu nome lá, você vai achar a aula, e também coloca o link ali no AVA, né? Então, enfim, né, tem 1 milhão de e-mails aí de vocês acompanharem, mesmo que não conseguirem a live. Deixa eu fazer uma pergunta, quem é o líder, né, o representante de turma? Eu não lembro mais quem era. Eu, professor. Beleza. Então, depois eu te mando um e-mail, ou você me manda, eu vou cadastrar o WhatsApp para qualquer comunicado mais urgente, qualquer, né, necessidade aí da gente fazer, né, uma comunicação mais rápida, e a gente troca o WhatsApp, né, a gente vai conversando aí por WhatsApp, sempre aparece, né, imprevisto, pode acontecer de eu não conseguir dar aula, pode acontecer de eu estar viajando, não mais, né, antes a gente tinha essa desculpa, agora nem isso, né, eu particularmente sempre viajava, agora faz 1 ano que não viajo, mas enfim, pode acontecer imprevisto. Vai mandar por e-mail daí? Ou no WhatsApp? Não, aí eu imagino que vocês têm algum grupo, né, de WhatsApp, então eu sempre aviso você, né, por e-mail eu posso até mandar, mas eu acho que não tem um e-mail, um grupo de e-mail de vocês, mas enfim, é caso urgente, né, caso urgente. Jennifer, eu estou aqui no trânsito, não vou conseguir chegar no horário, eu estou em algum lugar, numa reunião, avisa aí a turma. Aí você dispara um WhatsApp, enfim, para casos mais emergenciais aí, né, aquilo que a gente foge da nossa rotina, aí a gente usa esse canal aí via representante de turma. Aí sempre aparece também, né? Aparece aluno aí, professor, o aluno tal, ele tá, né, tá com a mãe internada no hospital, tá bom, né? Foi dado o recado aí, mas enfim, né? Quem tem que abonar a falta é a secretaria e não eu. Bom, então assim, só para a gente, já que nesse formato online a gente nunca teve aula, né? A gente só teve quando tinha aula presencial, é bom a gente fazer esse ajuste. Bom, uma outra mudança bastante significativa, talvez, né, e aí talvez alguns de vocês não vão gostar muito, mas enfim, né, eu acabei de falar que a live é quando eu vou fazer a chamada, né, quando eu vou ver aqui quem está online e vou dar a presença para vocês, né, então essa presença é aquele padrão de sempre, né, cada dia de aula, cada dia, né, cada segunda-feira equivale a 3 aulas, né, isso sempre foi assim,
Então, se vocês não estiverem num dia, né, numa segunda-feira, vocês vão receber 3 faltas lá no portal do aluno, né? Então, esse padrão, você já sabe, né, já sabe que cada dia corresponde a 3 horas aula. Mas o que mudou, né, é essa presença online, essa presença aí nessa live, né? Então, a partir de segunda-feira que vem, a gente já vai ter a chamada. Mas aí vem um detalhe adicional, né? A coordenação, a gente teve uma reunião semana passada, muitos professores, e eu também, né, tive essa impressão que muitos alunos vêm, né, pedem para participar da aula, né, a gente autoriza, vocês estão aqui online, mas na prática vocês estão lá, né, vocês, enfim, alguns de vocês, né, vamos colocar aí como que isso é a exceção, mas muitos de vocês vão lá jantar, vão lá assistir jogo, vão assistir novela, né, e o professor aqui está falando com um ícone, né, com um ícone, um simples ícone aí que, né, e eu já tive, né, experiência semestre passado, de fazer perguntas, questionar a turma, ninguém fala nada, né, ninguém fala nada, ou sempre o mesmo respondendo, ou seja, a pessoa só entrou na sala, mas ela está fazendo qualquer outra coisa menos assistir, né, o que o professor está falando. Então, isso foi convencionado aí por uma decisão, né, da coordenação colegiada, que a presença de vocês vai ser só para quem estiver com o microfone, com o vídeo ligado, tá? Então, já avisando para vocês que a partir de semana que vem, a hora que eu fizer a chamada, e durante a aula, né, todo mundo vai ter que estar aí com o vídeo ativado. Isso gera um certo cuidado, principalmente de vocês, né? Então, assim, eu sei que muitos de vocês assistem aula aí pelo celular, do jeito que, enfim, do jeito que der, né? Mas aí tomem aquele cuidado, né? Evitem, né? Gente, eu já vi, né? Deitado na cama, na frente da TV, né? Enfim, tentem manter aí um pouco de postura, talvez, né, já que a câmera de vocês vai estar ligada, né, então, por favor, né, evitem, e óbvio, né, isso aí não precisa nem falar, mas já que, né, eu estou falando, sem camisa, né, enfim, mantenho aí um pouco de etiqueta, vamos dizer assim, para a gente não ter nenhuma situação aí que vá parar lá né, não vá virar meme aí, né, então, tomem esse cuidado, né? Tomem esse cuidado, vamos fazer de conta que a gente está numa sala de aula, né? Aliás, estamos numa sala de aula, né? Não é fazer de conta. Então, aqui, né? Semana que vem, pode falar. Né? A câmera vai precisar estar ligada só na hora da chamada ou durante toda a aula? Não, durante a aula. Durante a aula, porque aquilo, também senão eu começo a fazer a chamada e vocês trocam o WhatsApp, professor, chamada, aí todo mundo vem e ativa a câmera, né? Aí faz chamada, todo mundo some, então aí foge do propósito. Então a aula, né, a aula de vocês é com a câmera ligada, tá? Professor, eu vim aqui, o meu celular não funciona a câmera. Tá aquilo, né? Manda um e-mail, explica, justifica, porque senão não vai ter a presença integral aí. Até a coordenação orientou, quem passar a aula inteira sem ativar a câmera, vai receber só metade da presença, né? Uma presença só. Então, já que está online, vai receber alguma coisa, mas não vai receber a presença integral aí. Então, assim, presença integral é aquele que participa da aula com a câmera ligada. Só ativei na hora da chamada, depois desapareceu. Aí vai ganhar uma presença só, né? Das 3, vai ganhar uma só, e aí eu vou fazendo a planilha e vou lançando lá no portal do aluno, como sempre, né? Então, são instrumentos, professor, mas eu precisei ir no banheiro. Desativa a câmera, vai no banheiro, volta, né? Então, assim, eu não vou ficar o tempo todo aqui monitorando, olha lá, a Letícia está com a câmera ligada, apagou a câmera, perdeu a falta. Não, ela está lá, né, 80% do tempo com a câmera ligada, vai receber presença, né, também eu não sou assim, né, agora o que não dá é, né, pegar aí, qualquer um, começou a chamada, ativou a câmera, falou, respondeu presente,
sumiu, né? Não, aí não, né? Então, enfim, né, a gente vai tentar aí se adaptar. É muito fácil aqui, eu dar um print screen, pronto, pego quem está online e depois vou lá e marco, né? Então, essa talvez é a grande novidade aí para esse semestre, né? Então, nós teremos chamada nas lives e câmera ligada, né? Câmera ligada. Ah, eu tenho problema, meu celular não funciona a câmera, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Aí mandei um e-mail para a coordenação, porque isso vem de cima para baixo, né? Eu vou só executar essa orientação. Isso a partir de semana que vem, né? Então, fiquem atentos aí. Então, hoje, quem não fez a barba, quem não penteou o cabelo, hoje vai passar batido. Na semana que vem não vai ter jeito, né? Claro que eu não tenho poderes para ativar a câmera de vocês, cada um ativa se quiser, né? Não, eu não vou ativar a câmera, eu acho um absurdo, blá, blá, blá. Eu mando um e-mail lá para a coordenação, aí se a coordenação autorizar por qualquer motivo, aí é outra história, né? Mas a regra geral é que câmera ligada. Bom, todo o resto continua igual, né? Todo o resto continua igual. Avaliação vai ser também lá pelo portal do aluno, né, pelo AVA. Vocês já estão aí bem avançados no curso, já sabem, né, temos a semana de prova. Nesse caso, as avaliações são todas online também, naquele formulário, com aquele limite de tempo, né, com aquela, enfim, aquele formulário múltipla escolha, né, vocês vão responder, tem limite de tempo. Terminou o tempo lá para responder, logo depois, né, quando encerra o período de prova, vocês já sabem se está certo, está errado, enfim, ficou tudo automatizado aí para vocês, né, realizarem essas provas. O que a gente sabe, né, e vocês também não nasceram ontem, a gente sabe que vocês vão consultar no Google, a gente sabe também que vocês têm grupinho de WhatsApp, né, que é um fenômeno aí, como vocês se ajudam em momento de crise, né? Então, o que acontece? As perguntas, elas são todas misturadas, né? Elas são... Então, a questão 1 do Emerson vai ser a questão 9 lá do Daniel, né? E a questão 1 do Daniel, a correta é a A, e a 9 lá do Emerson vai ser a letra D, né? Então, assim, as questões são embaralhadas, vamos dizer assim, né? Então, tomem só esse cuidado, né? Porque o próprio sistema faz isso, né? A gente só seleciona ali, o sistema embaralha as questões e manda para vocês. Então, tomem esse cuidado, mas, além disso, né, não tem como a gente evitar. Então, o que eu acabo fazendo? Eu sempre tento fazer uma questão que não é jogar no Google e achar a resposta, né? Então, diferente, por exemplo, de uma prova em sala de aula, muitas questões eu pego de concurso, eu pego de outras provas aí que já foram aplicadas, né, OAB, inclusive, e adapto para vocês. Nesse formato, não tem muito como fazer isso, porque vocês jogam no Google, vocês vão achar a resposta, né? Então, elas acabam sendo questões elaboradas aqui, né, internamente, então, claro, o Google vai ajudar com conteúdo, com qualquer coisa assim, mas a questão, ela não tem pronta na internet, vamos dizer assim. Mas, enfim, isso é semana de provas lá na frente, né? Lá na frente, quando tiver semana de provas, aí tem que olhar no calendário exatamente quando vai ser, mas quando tiver mais próximo aí, a gente vai avisando, a gente vai dando aí os ajustes aí para a prova. E aí, como vai ser essa prova? Essa prova, né, quanto ela vai valer? Ela vai valer 70% da nota. Tá? Então, o que acontece? A gente vai ter essa prova valendo 70, né? Então, na semana de provas, nós temos primeiro bimestre e segundo bimestre. Então, tanto no primeiro quanto no segundo, a gente vai ter prova valendo 70, né? 70% da nota. Os outros 30% a gente vai fazer uma atividade em uma das semanas aí, eu vou elaborar uma atividade, vocês vão ficar sabendo aí, pelo menos uma semana, ou 2 ou 3 semanas antes, assim que eu montar a atividade e programar aí o conteúdo, a gente vai fazer uma atividade online durante a live, né? Então, eu vou passar aí algum texto, algum questionamento, vocês
vão fazendo aí, né, e vão me postando, vão me enviando por e-mail, no próprio portal, né, no próprio Ava, ele vai ter aí essa opção. Eu vou né, incluir, né, uma atividade no portal do aluno e vou ficar, né, online aqui à disposição para tirar dúvidas, enfim. Então, a gente vai ter um dia durante o primeiro bimestre e um dia no segundo bimestre. Cada um desses dias vai ter uma atividade que vai valer 30% da nota, ou 30%. Né? Então, a nota de vocês é o quê? É 30 dessa atividade e 70 da prova. Tá? Então, é assim que vocês vão ser avaliados aí. E aí, o resto vocês já sabem, né? A média é 70. Se não tirar 70, vai fazer aquela prova substitutiva, né? Não existe mais segunda chamada. Se perder o dia da prova, azar o seu. Se perder o dia do trabalho, também azar o seu, né? Vai ter a nota zerada. E aí você tem a chance lá de fazer, lá no final do ano, né? Quer dizer, no meio do ano, né? No final do semestre, você vai ter a chance de fazer aquela prova final, né? Naquele mesmo padrão que foi ano passado. A média é 7, não tirou a média para passar direto é 7, não tirou 7, você vai fazer a prova final. Na prova final, independente da média, você tem que tirar 6 ou mais para passar. Né? Então, é igual foi semestre passado e retrasado, está mantido isso daí, e tudo, por enquanto, online. Né? Está tudo online, aí, tudo no portal do aluno. A avaliação do primeiro bimestre, do segundo, o exame final, tudo isso continua aí no mesmo portal, no mesmo Ava, está tudo com a mesma cara, aí, mesmo jeitão, né, do que era ano passado. Então, basicamente, esse é o nosso dia a dia, tá? Nosso dia a dia vai ser esse. Aulas começando às 7h30, vai até umas 8h30, 8h40, né, chamada aí no meio dessa aula, né, mediante aí a participação da live. Então, esse vai ser o nossa rotina, né, nosso dia a dia. Alguma pergunta com relação a isso? Tudo tranquilo? Acho que é tranquilo, né? Não tem muito segredo, não. Até porque é um padrão que em sala de aula já fazia, agora se mantém. A única coisa que mudou é que é online. Bom, outro grande tema importante, né, é sobre a nossa disciplina, né? Sobre a nossa disciplina, agora, direito previdenciário, né? Direito previdenciário, enfim, né? Foi o professor Rafael quebrou a cabeça aí, porque ele queria me colocar no direito tributário, e aí não tinha professor para o previdenciário. Aliás, só eu, né, que dou o previdenciário na instituição, aí para não ficar com duas disciplinas a mesma turma, né, como é o caso de vocês, aí o professor Rafael falou, eu vou te colocar no previdenciário, porque o tributário nós temos o professor Lísias, né, que é procurador da Fazenda e tal, ele entende muito bem. Agora, previdenciário, só tem você. Eu falei, então, vamos lá, né? Vamos dividir aí. E aí eu fiquei com o direito previdenciário aí nesse semestre com vocês. Bom, direito previdenciário, ele tem aí um detalhe bem interessante, que é a proximidade com muitos de vocês, né? Não que vocês estejam se aposentando, mas o pai de vocês, né, o tio de vocês, alguns até o avô de vocês, muitos, né, conhecidos de vocês estão, né, próximos de uma aposentadoria, né, estão aí próximos de algum benefício aí previdenciário. Então, acaba sendo uma disciplina bastante, para muitos de vocês, muito prática, né? Meu tio aconteceu isso, minha mãe aconteceu aquilo, meu avô está nessa situação. Então, acaba sendo uma disciplina bastante próxima, né, do dia a dia da gente, por conta disso, né, porque todo mundo aí, em alguma medida, né, em algum momento da vida, de certa forma, vai se valer aí de algum benefício previdenciário, em específico as aposentadorias, né? Então, a gente costuma, né, vincular o direito previdenciário à aposentadoria. Sim, né, talvez a aposentadoria seja o primeiro ponto, o primeiro
item de relevância aí no direito previdenciário, mas a aposentadoria são 3, né? São 3 tipos aí, mas a aposentadoria é só parte, ou é 1/3 dos benefícios previdenciários, né? Nós temos pensão por morte, auxílio doença, auxílio acidente, nós temos o auxílio reclusão, né? Nós temos salário família, salário maternidade, nós temos o auxílio acidente, né? Então nós temos uma série de outros benefícios que também fazem parte aí da vida de vocês, né? Vamos pegar um exemplo aí, você vai ter uma doença, né? Sofre um acidente, você fica 30 dias de atestado médico, você vai entrar num benefício previdenciário, né, que é o auxílio doença. Isso a gente vai estudar também, né? Então, veja, não é só a aposentadoria, né? A gente não vai ficar estudando aqui o semestre inteiro os requisitos e como é que se faz para aposentar. Não, a gente vai ver toda a parte do direito previdenciário destacado aí do INSS, tá? Então, esse é um outro ponto, e aí na semana que vem eu vou pôr o slide, fazer aí todo o desmembramento melhor para vocês, né, o conteúdo em si já, mas é aquilo, né, quando a gente fala de previdência, né, de se aposentar, a gente tem basicamente 3 grandes grupos, 3 formas de se aposentar, vamos dizer assim, né? Nós temos a previdência privada, né, que um banco, que a OAB, que algumas instituições fornecem para as pessoas. Então, nós temos a aposentadoria, né, privada, a previdência privada. Nós temos um segundo grupo, que são os servidores públicos, né, e aí municipal, estadual, né, federal também. Então, nós temos o regime estatutário, né, o regime aí dos servidores públicos de aposentadoria, e aí o terceiro, que é o que a gente vai estudar e aprofundar nesse semestre, que é o regime geral de aposentadoria, né, o regime geral da Previdência, que é esse que o INSS fornece para todo mundo, né? Então, aquilo, nesse semestre, a gente vai estudar o regime geral de previdência, né, o RGPS. A gente não vai aprofundar no regime privado, né, na aposentadoria privada, e a gente não vai entrar no regime dos servidores públicos, tá? Então, claro, a gente menciona em algumas oportunidades, a gente diz qual é a diferença de um e de outro, a gente faz aí algumas considerações, mas as aulas, elas não, né, a ementa desse nosso semestre é para os benefícios que são pagos e gerenciados pelo INSS, né? Então, é o regime geral de previdência. Então, por que não entra o resto, né? Primeiro, porque a gente não tem tempo, né? Uma aula por semana, aí não dá para falar de todos. E segundo, porque o regime privado, por exemplo, né? Cada banco, cada instituição tem a sua regra, a sua forma de calcular, de fazer, né? O gerenciamento desse plano. Regime estatutário, né? Os servidores públicos. O município tem um, o estado tem outro, mas se você é policial militar já entra em outra categoria, se você né, enfim, federal, né, dependendo aí de onde você trabalha, é outro regime. Então, enfim, né, nós temos, se você por exemplo, de Araucária, já é outro. Então, tem um monte, né, de detalhes e diferenciações aí. Então, a gente não entra, né, nesses regimes próprios, né, estatutários ou regime privado, né, aposentadoria privada. A gente vai ficar no INSS, que é o regime geral de previdência. Então, esse semestre, né, a gente vai estudar o regime geral de previdência, que é aquele, né, tirando os servidores públicos, né, é aquele que todo mundo está automaticamente inserido. Basta você exercer uma atividade remunerada, você entra nesse regime geral de previdência. Ah, professor, mas eu nunca assinei nada, eu trabalho há 5 anos, mas eu não entrei nesse negócio aí, não. Você entrou, né? Você entrou e nem sabe disso, né? Então,
é obrigatório, né, exercer uma atividade remunerada, você está no regime, você obrigatoriamente aí faz parte do INSS, né, você faz parte aí desse regime geral de previdência. Então, é sobre isso que a gente vai falar. E, claro, né, como toda disciplina nova, como toda disciplina diferente, né, o direito previdenciário, ele não tem 1, 2 ou 3, é só esse semestre. Então, a gente vai começar do começo, e o que é o começo dentro do direito? São os princípios, né, a estrutura, a base constitucional, tudo isso, um pouquinho de história, para a gente chegar aí, praticamente o segundo bimestre inteiro, serão os benefícios em espécie, né? Então, a gente vai vendo aí aposentadoria por aposentadoria, benefício por benefício, mas até chegar lá, nós temos um longo caminho, né? Um longo caminho de ver a estrutura, ver a base de tudo isso, né? É o que a gente vai ver ao longo aí do primeiro bimestre, praticamente, né? Então, a gente vai ver essa base de direito previdenciário. Um outro detalhe que é interessante a gente ver, né, que vocês vão perceber em alguns manuais, não o nome direito previdenciário, mas sim o direito da seguridade social, tá? Então, muitos livros, né, os manuais aí de direito, muitas vezes eles vêm sob o nome seguridade social, e não necessariamente direito previdenciário. Por quê? Isso a gente vai ver também na próxima aula. O direito previdenciário é um dos 3 braços da Seguridade Social. Então, a gente tem o direito à saúde, o direito à assistência social e o direito à previdência, né? Então, a gente vai ver isso também, essa questão da Seguridade Social, né? Então, o direito previdenciário é um dos braços da Seguridade Social e, óbvio, né? O direito previdenciário está dentro da Seguridade Social, então se aplicam aí as regras, né, os princípios da Seguridade Social para o direito previdenciário. Então, esse quadro, né, esse organograma, essa separação, né, esses detalhes aí, tudo isso a gente vai ver a partir da próxima aula, né? Eu tenho um slide específico aí para vocês, trazendo, né, esses diagramas, né, onde que a gente vai falar ao longo do semestre, né? A gente vai falar aí sobre, né, um dos braços da Seguridade Social, muito embora, né, existe um benefício aí da assistência social que a gente também vai falar, que é o benefício de prestação continuada, né, o BPC aí, que é uma aposentadoria, muita gente chama isso de aposentadoria, né, enfim, do pessoal mais pobre aí, do pessoal que não tem condições, né, idosos e portadores de doença que não têm remuneração, eles se aposentam, né, pela assistência social, mas essa aposentadoria não é o nome correto, é um benefício da Seguridade Social que vai ser pago em razão de regras da assistência social, não da previdência social, né? Então, tudo isso a gente vai ver aí também nesse semestre. E falando nisso, né, e aí já avançando aqui, hoje o material de estudo de vocês é o plano de ensino. Então, eu vou compartilhar aqui o plano de ensino, até para vocês não se cansarem da minha cara aqui, para a gente dar uma passadinha no plano de ensino, muito embora, né, vocês já sejam bem calejados aí, mas enfim, né, eu vou apresentar aqui o plano de ensino que está ali no material de estudo de vocês da aula de hoje, né? Então, é aquilo. Estão vendo aí o plano de ensino? Não, professor. Está aparecendo. Sim, professor. Estou vendo. No meu aqui não apareceu. Alguma coisa? Está no trânsito aí. Bom, qualquer coisa está lá no material de estudo, é só vocês fazerem lá o download e abrirem, é um arquivo em Word. Basicamente assim, isso aqui é um padrão, né, que os professores têm que preencher, que o MEC acaba exigindo, então não se preocupem muito com essa linguagem, com esses, né, o perfil do egresso, né, que raios é isso? Né? Isso aí é coisa que o MEC aí ele coloca como alguns requisitos, então a gente, né, objetivo geral, objetivo específico, né, enfim.
objetivo de vocês é se formar e passar na OAB, né? Isso aí todo mundo sabe. Então, mas isso aqui são exigências, são requisitos aí quando o MEC avalia o curso, né? Ele dá notas aí periodicamente. Ele sempre vai observar aí se, né, cada disciplina, cada professor, cada matéria segue, né, alguns objetivos, seguem competências, mas, enfim, habilidades, isso aí é tudo, acaba sendo tudo mais requisito formal, né? Na prática, a gente vai ver aí o direito previdenciário. Então, aquilo, né, aqui a gente chega aí na nossa emenda, né, o conteúdo programático. Então, mais ou menos, eu já dei um perfil, um panorama para vocês, mas aqui, né, a gente vai falar, a aula que vem, né, a questão aí da Seguridade Social, como é que ela se diferencia, quais são os princípios, né, como é que ela está estruturada, né, esses 3 ramos, saúde, assistência social, previdência em si. Depois a gente vai falar aí, e aí a gente vai ir específico para o regime geral de previdência, né? Aquilo que eu falei para vocês, que é a evolução aí de todo o semestre. Então, a gente vai ver quem é o beneficiário, né? Que, no caso da previdência, quem contribui ao segurado, então, quais são as categorias, quem entra em qual categoria, onde que isso está na lei. Depois, a parte tributária aí do direito previdenciário, né? Como que é recolhido, né? Como que são pagos aí os tributos que sustentam, né? Que financiam essa Seguridade Social. Então, a gente vai ter aí 1 ou 2 aulas, basicamente, de contribuições, né? Contribuições como sendo aí uma espécie tributária. Então, tem todos aqui. Aí alguns detalhes sobre manutenção, né, o período de graça, né, perda da qualidade de segurado, aí sobre os dependentes, né, então o direito previdenciário ele tem aquele detalhe, né, por exemplo, existe o benefício que se chama pensão por morte. O pensão por morte, ele não é pago para o segurado, né, o que morreu não vai receber dinheiro nenhum. Quem vai receber é o dependente desse que morreu, né, do decujus. Então, nós temos, né, série de regrinhas aqui que vão determinar quem pode receber, quanto vai receber e por quanto tempo vai receber essa pensão por morte, né? Então, tem os dependentes aqui. Aí tem a questão de retenção, responsabilidade solidária de tributos, né, se não pagar. Decadência e prescrição, quanto tempo você tem para reclamar aí se o teu benefício não foi concedido. Temos uma aula sobre crimes contra a Previdência Social, né, nós temos aqueles tipos do próprio Código Penal, né, o mais famoso é a apropriação indébita previdenciária, mas temos alguns outros. Aí a Previdência Social em si, né, quais são os benefícios, né, então a gente vai vendo aqui, né, aposentadoria, vínculo de emprego, por invalidez, por idade, trabalhador rural, por tempo de serviço, essa daqui, né, a gente ainda tem, mas a gente vai ver, por tempo de serviço, ela existiu em algum momento na história, não existe mais. Essa aposentadoria por tempo de contribuição, ela, em razão da reforma da Previdência, né, de 2019, ela também vai deixar de existir, então agora só tem uma regrinha de transição. Aposentadoria do professor, aposentadoria especial, né, aqueles que trabalham em locais insalubres, locais perigosos e tudo mais. Pensão por morte, auxílio doença, auxílio reclusão, né, auxílio acidente, salário família, salário maternidade, abono anual, né, que é o 13º. Esse aqui, né, é o benefício de prestação continuada, que eu falei, né, e os serviços do regime geral de previdência que o INSS também presta, né, o INSS, ele financia e ele sustenta, né, alguns serviços de qualificação profissional, né, cursos, pessoas com deficiência, ele fomenta aí alguns programas, né, de inclusão social. Então, também os serviços aí do regime geral. Então, vejam que essa é a nossa emenda, né, a gente
deve terminar o ano vendo tudo isso daqui, né? Nosso objetivo é ver tudo isso daí. A estratégia de ensino, né? Basicamente, online a gente só consegue fazer do jeito que está sendo, né? Com a live. Com relação à bibliografia, eu coloquei aqui, né? Bibliografia básica, bibliografia complementar, os manuais mais conhecidos, né? De direito previdenciário. Só que aí vocês vão ter que tomar um cuidado enorme. Por quê? Né? Há 2 anos atrás foi aprovada a reforma da Previdência. A reforma da Previdência basicamente alterou aí a grande maioria dos benefícios previdenciários. Então, qualquer manual, qualquer livro aí que vocês pegarem de direito previdenciário, se ele for anterior a 2020, ele não presta mais, né? Ele está desatualizado, e desatualizado no sentido de informar de forma errada, né? Então, vamos pegar o exemplo da aposentadoria por tempo de contribuição. Ela não existe mais, né? Simplesmente o que existe é uma regra transitória para aqueles que estavam, né, próximos de se aposentar, foi criado lá um regime de compensação, mas ela não existe mais, né? Então, você pegar um curso lá de direito previdenciário, né, do Fábio Zambiti, Ibrahim, que é um bom livro, mas se ele for lá de 2019, 2018, já não serve mais, né? Então, sempre esse cuidado, tá? E aí entra o problema da biblioteca da Uniandrade, aliás, não da Uniandrade, do Brasil inteiro, né? Infelizmente, as bibliotecas não têm essa agilidade de, assim que for aprovada uma reforma, eles já terem, né, esse livro versão 2020 e 2021, né? Então, muito cuidado, se vocês gostam de acompanhar por livro e tudo mais, qualquer manual é bom, né? Mas desde que ele seja atualizado aí com a reforma, senão vocês vão aprender de forma desatualizada, errada, né, basicamente. Existe um outro detalhe também com relação aí ao direito previdenciário, que é a questão da legislação, tá? O que acontece? A legislação previdenciária, uma boa parte, ela é lá da década de 90, né? Aliás, 91, né? A Lei 8212 e 8213. Lá de 90, nós tivemos uma primeira reforma da Previdência em 99, né? Em 99 houve uma reforma da Previdência. Ano retrasado, teve uma segunda reforma da Previdência. E apesar dessas reformas, as leis, né, que vieram regulamentando, a reforma é uma emenda constitucional, e aí vem as leis, né, atualizando conforme aí a alteração constitucional. Então, essas leis, lá da década de 90, elas continuam vigentes. Mas se vocês entrarem lá no Planalto, no site do Planalto, vocês vão ver que essas leis estão tão riscadas que às vezes até é difícil saber o que está valendo e o que não está, né? Porque algumas leis revogaram o dispositivo expressamente, substituíram, só que outras leis, elas simplesmente vieram e se sobreporam àquelas normas sem revogar ela expressamente. E quando não revoga expressamente, o site do Planalto ele não vai lá e risca, ele deixa, né? Então, se você entrar só na lei 8212, por exemplo, de 91, vai ter alguns dispositivos que estão lá, estão valendo, mas eles já estão em desuso porque vieram novas leis trazendo, né, uma nova regulamentação para aquele mesmo tema, né? E aí aquela regrinha lá do Bobbio, né, que vocês aprenderam em teoria geral, que a lei nova, né, prevalece sobre a lei mais antiga, né? O critério cronológico aí, é o mesmo grau de hierarquia, é o mesmo assunto, tudo igual, então a lei nova prevalece sobre a lei antiga. Então, o direito previdenciário tem muito disso, tá? Então, é bastante complicado, né? Talvez se você pegar, por exemplo, o direito administrativo, o próprio direito tributário, o Código Civil, tá tudo lá, né? Se você, às vezes, não tem paciência de escutar professores, escutar aula e pegar livro, você gosta da lei, o que vale é que está na lei.
No direito previdenciário, ele acaba sendo um problema, né? Acaba sendo um problema porque muitas vezes o que está na lei não é o que se aplica, né? Porque já tem uma outra lei aí atualizando e alterando. Então, tomem um certo cuidado, né? Tomem um certo cuidado aí quando vocês forem, forem olhar só a lei, né? Ou olhar um manual desatualizado. O direito previdenciário tem esse ponto de atenção. E aí entra um grande benefício para vocês, né? Vocês são sortudos aí, porque vocês já estão estudando o direito previdenciário depois da reforma, né? Então, nós tivemos essa reforma aí de 2019, né, que começou a valer em 2020, né? Então, a reforma foi uma emenda constitucional, acho que é 108, se não me engano, de 2019, cuja validade e as determinações começaram a contar em 2020, ano passado, né? Então já está valendo essa reforma, e aí vocês já estão aí, né, com a possibilidade, a gente vai estudar sempre esse regime atual, né? Não precisa ficar com aquela história, né? Eu dou aula de direito previdenciário há 6, 7 anos já, então eu cansei, né, de falar para os alunos, pessoal, isso aqui é o que vale hoje, mas o que vale depois da reforma, e vamos esperar a reforma acontecer, né? E realmente mudou, muita coisa mudou aí, muitos benefícios tiveram uma alteração substancial, né? Então, fiquem atentos, né? Estudem aquilo que vale hoje. Bom, e aqui nesse plano de ensino, nós temos aí um roteiro, né? Um roteiro trazendo, né, mais ou menos uma programação de acordo com a semana e uma indicação de livro, né? Então isso aqui é só para, né, um roteiro, porque nem sempre, né? Então, por exemplo, a gente prevê uma semana acadêmica, mas eu não sei hoje se ela cai na 9ª semana ou se ela vai cair na 15ª semana. Então a gente põe aqui no programa, né, para a hora que tiver uma semana acadêmica eu já ter reservado aí essa data, né, e não perder conteúdo. Então, enfim, né, isso aqui é um roteiro, isso aqui não, né, não é, professor, lá na 18ª semana você não falou do auxílio-doença. Pois é, não falei, mas veja, isso aqui é mais um roteiro mesmo, para vocês terem, né, uma noção, né, mais ou menos de como a coisa vai andar. O que eu vou tentar seguir é a ordem, né, a ordem, sempre a gente segue essa ordem, de certa forma, até lógica aqui de ensino, né, mas agora, se na 15ª semana vai ser falado da aposentadoria por invalidez, aí só o homem lá de cima vai saber, né? Aí pode mudar, pode ter uma palestra, pode ter, enfim, né? Tudo pode acontecer aí até lá. Então, é um roteiro, mais ou menos, do que deve ser dito em cada semana. Mas, né, nada fixo, né? Nada que não possa ser ajustado, né? Então, basicamente é sobre isso, né? É sobre isso que a gente vai falar, é sobre isso que a gente vai ver ao longo do semestre, né? Direito previdenciário. Um certo cuidado, né? E aí sempre a gente vai ressaltar ao longo do semestre, o direito previdenciário, ele é muito perto do direito do trabalho, né? Em algumas situações, e muito perto do direito tributário em outras situações. Tá? Então, aí até uma pergunta, vocês já tiveram direito do trabalho? Já? Sim, professor. Sim, professor. Ajuda, né? E o tributário vocês estão começando agora, não é? Sim. Sim. Tá. Então, quando eu falar de direito tributário, eu vou tentar explicar com um pouquinho mais de calma, né? Porque, assim, a gente vai ter uma das aulas, a gente vai falar como que o INSS recebe dinheiro para pagar os benefícios. Recebe por meio de tributos. Só que é só uma parte específica, né, da Constituição que autoriza, né, e em específico para a Previdência, são as contribuições sociais, né? Então, assim, eu vou, no dia que eu falar sobre contribuições, né, para o INSS, aí vai ser uma aula de direito tributário, né? Então eu vou tomar um cuidado aí de ser um pouquinho mais aprofundado, né, introduzir, né, essa parte do direito tributário para vocês, porque aquilo, né, vai estar também dentro da ementa lá do professor Lísias as espécies tributárias, mas talvez ele não entre
com essa profundidade. Mas, enfim, né, então, assim, o direito previdenciário ele vai se comunicar bastante com o direito do trabalho e com o direito tributário, né? Então, só que aí entra um terceiro cuidado, né? Um detalhe, o direito previdenciário tem suas regras próprias, né? Por exemplo, a questão da aposentadoria especial. É aquele que trabalha, vamos pegar o minerador, né? O cara que fica embaixo da terra lá cavando, ele se aposenta mais cedo que os outros. Mas ele se aposenta mais cedo porque o trabalho dele é insalubre? Não, né? Porque o trabalho dele é perigoso? Também não. Ele só se aposenta mais cedo porque tem uma lei dizendo que, né, aquela categoria pode se aposentar mais cedo. Então, assim, é a insalubridade, a periculosidade, né, que vai dar direito a essa aposentadoria? Não, né? É porque existe uma lei, um decreto, lá no anexo tem lá, né, que quem trabalha nessa condição se aposenta mais cedo. Então, veja, né, usa conceito do direito do trabalho, mas usa diferente, né, conceito de deficiente, conceito aí de acidente do trabalho ou não, né, aquela questão da estabilidade, tudo tem seu dado peculiar aí. Então, muita gente confunde, né, usa o direito do trabalho, mas, enfim, isso a gente vai falar bastante aí ao longo do semestre. Bom, pessoal, para o dia de hoje, né, hoje é sempre aquela introdução, é sempre aquela apresentação da disciplina, a gente não vai abrir conteúdo hoje, não vai começar, não vai aprofundar em nada disso, até porque acaba sendo uma orientação da coordenação, porque muita gente está fazendo aí na matrícula, né, muita gente está acertando aí alguma pendência financeira, muita gente está, né, enfim, regularizando aí, né, enfim, tem alguns que também estão na praia, né, tem de tudo, mas enfim. Então, a gente evita, na primeira semana, já fazer chamada e já apresentar conteúdo e tudo mais, porque a gente sabe que, né, sempre tem, às vezes a secretaria demora, às vezes não é culpa de vocês, aí a pessoa não consegue acessar aí a aula, e, enfim, né, sempre tem um prejuízo. Então, hoje é essa apresentação, hoje é essa breve aí explicação do que a gente vai falar, de como a gente vai trabalhar com esse plano de ensino, né, e aí, se tiver alguma dúvida, se tiver aí algum questionamento, a gente fica à disposição. Se não, né, semana que vem, 7h30, né, aquele compromisso, 7h30, eu vou estar começando, e eu tento, né, rigorosamente, 7h30, ativar aqui o microfone, a câmera, e começo a falar, né, então, não deixem aí para... o professor sempre atrasa, não, é 7h30, eu já começo 15 minutos mais tarde, e aí eu começo 7h30 mesmo. Mas, enfim, aí a gente vai se adaptando. Bom, pessoal, se não tiver dúvidas, se não tiver nenhum questionamento, agradeço a presença de vocês. Muito bom revê-los, né? Muito bom saber que, né, pelo menos agora, temos 25 pessoas aqui online, então é bom saber que aquela turma prosperou, né, e está aí há 2 semestres, vamos dizer assim, de se formar. Tá? Então, que bom, né? Que bom que vocês sobreviveram, né? A gente sabe que não está fácil, não está, né, tá difícil sob todos os aspectos aí, mas pensem nisso, né? Final do ano vocês vão estar aí podendo já fazer, metade do ano já, né? Podendo fazer OAB, e quem sabe final do ano já com a carteirinha na mão, com o diploma na mão e podendo, né, voltar aí a respirar um pouco, né? A gente sabe como é corrido ser aluno aí de graduação, especialmente de direito. Só aquele detalhe importante, né? Não é porque vocês estão no último ano, não é porque vocês estão aí no regime modalidade online que não precisa frequência, que não reprova por falta, que se não tirar na média dá um jeitinho, que consegue um trabalhinho extra. Não, pelo menos comigo não tem isso, né? Não tirou na média, vai reprovar, não tem a presença, vai reprovar, né? Então, infelizmente, né, sempre tem, por mais que a gente se esforce para que isso não aconteça, sempre tem 1 ou 2 aí que acabam sempre reprovando por falta, e sempre tem 1 e 2 aí que acabam reprovando por nota. Então, já que, né, chegaram até aqui, né, respirem fundo aí, é mais um ano, vai passar voando, né, nós já estamos aí em fevereiro, então
daqui a pouco vocês estão se formando, mas precisa ter um último fôlego aí para a coisa acabar bem acabada, né? Porque é uma pena, muita gente deixa de ter o diploma, por causa de uma DP, por causa de uma bobagem, né? De uma falta, de um dia que estava com preguiça às vezes. Então, só fiquem atentos, né? Fiquem atentos aí para tudo dar certo para vocês. Bom, pessoal, então tá. Agradeço a paciência. Professor, Diga. só uma pergunta rápida, não sei se alguém já perguntou. A respeito das aulas presenciais, tem alguma informação ou não? Por enquanto? Não, por enquanto, e ao que tudo indica, o semestre inteiro vai ser online, né, as disciplinas teóricas. O que a coordenação sinalizou é a possibilidade de algumas disciplinas práticas, né, então, prática civil, prática penal, não sei se vocês têm estágio supervisionado, alguma coisa assim, pode acontecer ao longo do semestre essas disciplinas terem um regime híbrido, né, vocês algumas atividades terem que fazer lá nos laboratórios, né, enfim, aí eu não sei como é que são essas aulas, mas ao longo do semestre vocês vão sendo sinalizados. Me parece que a direção está ajustando as salas, né, fazendo aí todo o cuidado sanitário, de um ficar mais longe do outro, de dividir, enfim, ter espaço para todo mundo, sem ficar um grudado no outro. Enfim, acho que a universidade está fazendo esses últimos ajustes aí para depois poder liberar para os professores, né? Então, pode acontecer, mas não nessa disciplina, né? Na nossa direito previdenciário vai ser assim, me parece que até o final do semestre. Aí, nas aulas de prática, né, aí vocês vão ficando atentos aí que pode acontecer. Mas é aquele detalhe que eu falei, né? Isso é na Uniandrade. Ah, mas a Unicuritiba vai ter presencial. Que bom para eles, né? Mas para nós continua remoto aí. Cada faculdade define o seu regime. Então, para nós é remoto e, por enquanto, sem qualquer previsão de retorno. Tá certo, pessoal? Obrigado, então, professor. Boa noite. Valeu, Daniel. Obrigado a todos. Um grande abraço e semana que vem a gente volta aí efetivamente com a nossa aula. Tá bom, pessoal? Um grande abraço. Obrigado. Até Boa mais. noite, professor. Um abraço.